Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, Boa boa noite. noite. Boa noite, pessoal, bem-vindos ao nosso seminário. Na noite de hoje, nós vamos ter a Rafaela apresentando um trabalho sobre a doença de Alzheimer. Esse trabalho é especialmente interessante porque ele trata sobre um fenômeno chamado mitofagia e como é que a doença de Alzheimer está relacionada a esse fenômeno. Então, é muito interessante porque eles conseguiram, nesse trabalho, em vários modelos experimentais, reverter os danos da doença de Alzheimer simplesmente fazendo alterações no processo de mitofagia. Então, muito legal o artigo, um artigo publicado numa revista sensacional, e teremos aí a Rafaela para apresentar. Rafaela, tudo bem? Sim, O artigo, a apresentação está pronta? prontíssima. Então, bora lá. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou orientada do professor Mauro Cunha Xavier Pinto, lá do Neurolab, e eu vou falar, o artigo que eu vou apresentar hoje para vocês é um artigo da Nature Neuroscience, onde ele mostra que a mitofagia inibe a patologia beta-amiloide tal e reverte os déficits cognitivos em modelos da doença de Alzheimer. Falar um pouquinho sobre a mitocôndria, né? A mitocôndria produz ATP, né? E essa mitocôndria, ela é muito importante para a sobrevivência e função dos neurônios, né? Então, a gente vê aqui na figura ao lado, né? Uma mitocôndria aqui na microscopia eletrônica, e a disfunção mitocondrial, né, ela causa uma série de problemas celulares, né, entre elas o déficit energético, né, quando a gente fala em neurônios e sinapse, ali para que ocorra o funcionamento normal da sinapse é necessário, né, tem uma demanda energética muito grande, então essa disfunção mitocondrial pode levar a uma sinaptotoxicidade, né, consequentemente perda de memória, né, a memória está relacionada com a sinapse, e é muito comum, né, essa disfunção mitocondrial com o passar da idade, né, e com a presença das doenças neurodegenerativas. Então, esses indivíduos apresentam essa disfunção mitocondrial. Na doença de Alzheimer, né, que é uma doença neurodegenerativa, já foi demonstrado, né, em amostras, né, de neurônios, né, de pacientes com doença de Alzheimer, também em modelos animais, que esses neurônios apresentam essa disfunção mitocondrial, né, que causa um déficit bioenergético que contribui muito, né, com essa patologia beta-amiloide tal, que é tão característico da doença de Alzheimer. Então, deixando bem claro que esse defeito na função mitocondrial é um fenômeno marcante na doença de Alzheimer, né, que a gente vê a placa beta-amiloide, né, e as proteínas neurofibrilares, né, os aglomerados neurofibrilares. Então, por conta disso, né, o controle da qualidade mitocondrial, né, é muito importante. E esse controle da qualidade ele é regulado pelo processo de biogênese e mitofagia. Então, aqui a gente vai focar na mitofagia, que é o que o artigo fala, né? Então, a mitofagia ela é muito importante, né, para controlar, né, para essas mitocôndrias defeituosas ou em excesso, né, elas são degradadas e recicladas no lisossomo. Então, a mitofagia ela é muito importante. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, mostrando nessa figura, aqui a gente tem, né, uma mitocôndria e a gente tem várias proteínas que são importantes, que vão ser citadas ao longo do artigo, que são importantes para que essa mitocôndria ela seja englobada pelo esse autofagossomo, né? Então, a gente vê aqui o autofagossomo se formando em volta da mitocôndria, né, para fazer o processo de mitofagia. Então, a gente vê uma série de proteínas, por exemplo, essa BNI P3L, essa PINK1, que vão ser abordadas aqui no artigo, né, essa FUND-C1, né? Então, são proteínas que são importantes para o reconhecimento, né, da mitocôndria pelo autofagossomo. A gente vê aqui que tem proteínas aqui relacionadas ao autofagossomo, essa LC3, essa P62, né, que reconhece essas proteínas aqui na mitocôndria, fazem com que essa mitocôndria seja englobada pelo autofagossoma, né, e dessa forma esse autofagossoma se funda com o lisossoma, né, para que ocorra a formação do autolisossoma e a degradação dessas mitocôndrias, ou defeituosas ou
em excesso, né? Então, essa mitofagia, ela tem um papel crítico, tanto na função neuronal quanto na sobrevivência, né? Porque é através da mitofagia que faz uma manutenção de um pool de mitocôndrias saudáveis. Então, é muito importante, né, que os neurônios e as células tenham esse pool de mitocôndrias saudáveis, né? E isso é controlado através da autofagia, da mitofagia. Então, dito isto, né, o objetivo do trabalho é demonstrar o papel da mitofagia na progressão da doença de Alzheimer. E como que eles desenvolveram esse trabalho? Né, eles pegaram amostras de cérebros humanos, né, de pacientes com a doença de Alzheimer, utilizaram os neurônios derivados de células-tronco neurais pluripotentes induzidas, também fizeram modelos animais, né, com camundongos, né, tanto a PPPS1 quanto 3xTG, e também utilizaram o modelo animal, no caso C. elegans. Né? Então, eles utilizaram todos esses modelos aqui para demonstrar o papel da mitofagia na progressão da doença de Alzheimer. Eu vou falar a metodologia e os resultados juntos, né? No intervalo eu vou fazer mais algumas considerações. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Examinar a morfologia das mitocôndrias, né, no hipocampo, né, de pacientes da doença de Alzheimer, né, exame pós-mortem, né, de indivíduos, comparando com indivíduos saudáveis. E o que eles observaram? Tanto o tamanho da mitocôndria, quanto o diâmetro, quanto a área dessas mitocôndrias, né, a gente pode ver aqui nos pacientes com a doença de Alzheimer, né, o tamanho, o diâmetro e a área é menor, né? E aqui também mostra a porcentagem de mitocôndrias danificadas. E a gente vê em pacientes da doença de Alzheimer que tem uma quantidade muito maior, né, de mitocôndrias danificadas. Aqui a gente vê a imagem aqui da microscopia eletrônica mostrando um indivíduo saudável, né, mitocôndria de um neurônio, né, de hipocampo, de um indivíduo saudável e de um indivíduo com a doença de Alzheimer. A gente vê aqui as mitocôndrias danificadas, né, sem a presença dessas cristas e também o tamanho menor. Né? Então, eles observaram, né, que os neurônios do hipocampo, em amostras de pacientes com a doença de Alzheimer, apresentaram morfologia mitocondrial alterada, né, caracterizada por tamanho reduzido, que a gente vê aqui o tamanho reduzido das mitocôndrias, e dano mitocondrial excessivo. Então, a gente vê aqui que tem o dano mitocondrial excessivo em comparação, né, com indivíduos controles saudáveis. Então, aqui a gente viu que tem o dano mitocondrial. Outra coisa que foi observada, né, que eles observaram, é que mitocôndrias, né, disfuncionais, elas são deficientes na produção de energia, né? Isso é claro, né? Elas têm depressão de ATP. E quando ocorre a depressão de ATP, ocorre a estimulação dessa proteína MPK, né? Que é a proteína quinase ativada por monofosfato de adenosina. Essa proteína ela é muito importante para o balanço energético, né? E da homeostase mitocondrial. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma baixa de ATP, a gente tem ativação dessa proteína MPK, né? E essa proteína MPK, ela vai estimular a mitofagia. Então, eles analisaram, queriam ver como que estava essa proteína, a MPK, né, nesses neurônios derivados de pacientes, né, da doença de Alzheimer. E o que eles observaram? Que a MPK estava aumentada, a MPK fosforilada, né? A gente vê aqui o controle e os indivíduos com a doença de Alzheimer, a gente vê aqui, né, que a MPK ativada, que é a fosforilada, ela estava aumentada nos indivíduos que apresentavam doença de Alzheimer, assim como o fator que é estimulado pelo MPK, que é esse fator de fissão mitocondrial. Então, os dois estavam ativados. Então, tanto a proteína, a MPK fosforilada, quanto esse fator de fissão mitocondrial estavam aumentados. Mas só que acontece o seguinte, né? E eles viram os níveis basais de autofagia e, curiosamente, nessas células, esses níveis basais, né, esses eventos relacionados à mitofagia estavam diminuídos. E o esperado, por conta da proteína MPK, né, uma grande quantidade dela fosforilada está aumentada, o esperado era que tivesse um nível de mitofagia maior. E o que eles observaram, né, que a mitofagia nos indivíduos com doença de Alzheimer era cerca de 30% a 50% menores. A gente vê aqui os eventos relacionados à mitofagia,
né, que aqui é uma proteína relacionada à mitocôndria, né, fundida com uma proteína relacionada ao lisossoma. Então, eles viram que a colocalização era menor, né, nesses indivíduos que tinham a doença de Alzheimer. Tá? Então, esses achados mostram acúmulo de mitocôndrias danificadas no hipocampo de pacientes com a doença de Alzheimer devido a defeitos na mitofagia. Então, apesar da proteína MTK, né, fosforilada estar aumentada, tinha defeito na mitofagia. E o que eles observaram? Né? Então, eles queriam ver por que tinha esse defeito na mitofagia. Então, eles examinaram as proteínas, né, e os principais fatores envolvidos, né, no metabolismo mitocondrial e na mitofagia. Então, eles viram, né, que essa proteína PINK1 que eu mostrei lá, que está relacionada ao reconhecimento da mitocôndria pelo autofagossomo, ela estava diminuída em alguns indivíduos da doença de Alzheimer. E essa proteína aqui, TBK1 e a ULK1, né, que são proteínas que são responsáveis pela iniciação da da mitofagia, estavam, né, reduzidas em todas as amostras de doença de Alzheimer humano. Então, aqui a gente vê que todas as amostras tinham essas duas proteínas ativadas, a ULK1 e a TBK1, né, fosforilada, diminuídas, né, nos indivíduos com a doença de Alzheimer. Né? Então, todas as amostras apresentavam essas proteínas, né, diminuídas. Então, para investigar se a mitofagia está deficiente nos neurônios na doença de Alzheimer, eles fizeram culturas, né, celulares com células-tronco pluripotentes induzidas. Essas células-tronco, né, fizeram 2 modelos para a doença de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer familiar e a doença de Alzheimer esporádica, e compararam com controles saudáveis. E o que eles observaram? Eles observaram, né, que a fosforilação das proteínas mitofágicas, a TBK1 fosforilada e a PULK1, estavam reduzidas em mais de 50%, né, nessas células aqui da doença de Alzheimer. Então, tinha alteração nessas proteínas, né, relacionadas à mitofagia, assim como, né, essa AMBRA1, BCL2L13, a FUNC1, a MUL-L1, todas elas estavam diminuídas em indivíduos da doença de Alzheimer. E também aquelas proteínas, né, relacionadas à autofagia, que é a LC3, né, 2B, e a BCLIN1 também estava diminuída. Desta forma, né, eles detectaram que o comprometimento da mitofagia, tanto nas amostras hipocampais de pacientes com a doença de Alzheimer, então tinha um comprometimento nos pacientes e também nas células. Né? Então, eles viram em 2 modelos, né? O modelo pós-mortem, né, e nas células. Então, já é sabido, né, que os defeitos na mitofagia, né, faz com que ocorra um acúmulo de mitocôndrias danificadas, né, que vão levar à privação de energia, podem levar à inflamação, perda neuronal, e tudo isso contribui substancialmente, né, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Aí, o que eles queriam fazer agora? Eles vão utilizar modelos em C. elegans, né, e vão fazer ativação farmacológica dessa mitofagia. Então, eles queriam saber a ativação da mitofagia de neurônios por meio de intervenções farmacológicas e genéticas afetaria a patogênese da doença de Alzheimer? Então, essa é a pergunta que eles fizeram antes de, né, fazer os experimentos com o C. elegans. Só para a gente ver aqui, porque eu acho que quase a gente nunca trouxe, né, aqui no journal o modelo de C. elegans, só para a gente se situar. Né? O C. elegans é um nematódio que apresenta cerca de 1 milímetro, né, que é bastante usado em pesquisa. Né? Então, eles utilizaram o C. elegans, né, para estabelecer uma plataforma de triagem de drogas em vivo, né, para identificar potentes indutores da mitofagia neuronal. Então, eles queriam induzir a mitofagia e ver o que isso iria causar. Então, o que eles fizeram? Né, eles primeiro desenvolveram, né, um modelo em C. elegans, que ele tinha na mitocôndria, esse C. elegans, ele expressava na mitocôndria as 2 proteínas. Essa proteína verde, GFP, né, e a proteína vermelha, né, o fluorocromo verde e vermelho. Só que o verde,
né, ele é insensível ao ácido e o vermelho sensível ao ácido. Perdão, o contrário. O verde, né, é sensível ao ambiente ácido e o vermelho insensível ao ambiente ácido. E um outro modelo que eles fizeram em C. elegans também foi acoplar a um receptor, né, esse DCT1, a proteína verde, e acoplar um receptor da mitocôndria à proteína fluorescente vermelha, né? E quando elas se juntassem, daria uma outra cor, que é o amarelo, né? Que eles veriam isso no microscópio de fluorescência. Aqui tinha que ser o vermelho, tá? O vermelho é insensível ao pH, tá? Do lisossomo. Aí eles testaram essas drogas, então as drogas que eles utilizaram foram o NNN, né, a urolitina A e a actinomicina C. E o que eles fizeram? Eles viram, né, que quando eles colocavam na cultura lá de C. elegans esses indutores da mitofagia, o que acontecia? Induzia, né, a mitofagia, ou seja, né, o englobamento da mitocôndria pelo autofagossomo. E o que acontecia? Né, acontecia uma diminuição nessa relação aqui, né, diminuía a quantidade de proteína verde, né, porque ela é sensível ao ácido, e aumentava a de vermelho. Então, mostrando aqui, né, que essa relação diminuía e que eles induziam a autofagia. Então, todas essas três drogas, o NNN, a urolitina A e a actinomicina, tá? Então, de fato, a suplementação, né, com esses indutores resultou uma diminuição da razão, né, dessas duas proteínas, né, indicando estimulação da mitofagia. Então, eles mostraram que essas drogas são indutores da mitofagia em C. elegans. E aqui é o outro modelo, né, que eles fizeram de colocalização. Então, eles viram, né, a colocalização desse receptor aqui, né, com o receptor do autofagossoma com a mitocôndria, e viram que quando utilizava essas drogas, tanto o NMN quanto a urolitina, né, quanto a actinomicina, ocorria, né, o aumento dessa colocalização, indicando, né, um aumento da mitofagia, tá? Então, eles fizeram esses experimentos para ver, né, para fazer a triagem dessas drogas. Então, todas elas induziram a mitofagia, tanto no modelo anterior quanto nesse. E o que eles fizeram agora? Né? Então, em nematóides, né, selvagens, né, a mitofagia neuronal induzida por NMN, urolitina e actinomicina foi dependente de genes. Então, eles fizeram o silenciamento desses genes, né, no C. elegans, e viram que quando faziam o silenciamento desses genes, né, responsáveis por essas proteínas aqui, né, DCT1, PDR e PINK1, né, os genes que expressam essas proteínas que são importantes para a mitofagia, essas drogas não funcionaram. Então, mostrando que essa mitofagia é dependente, né, desses genes que expressam essas proteínas, tá? Então, essa é uma maquinaria, né? Essas proteínas DCT1, PDR, PINK1, é uma maquinaria da mitofagia conservada evolutivamente, né? Então, essa mitofagia, né, induzida por essas drogas, é dependente dessas proteínas que são, né, expressas por esses genes. Então, para investigar, né, a contribuição da mitofagia, né, neuronal para a fisiopatologia da doença de Alzheimer, eles pegaram modelos de C. elegans, né, que expressavam essas proteínas beta-amiloides 1,42, né, que são modelos de C. elegans para a doença de Alzheimer. E eles viram que nesses animais, né, a taxa de consumo de oxigênio estava menor, né, do que os selvagens. Aqui também, né, a capacidade de reserva de OCR também menor, assim como, né, os eventos relacionados com a mitofagia também estavam menores, mesmo usando o paraquat, né, paraquat, que é um indutor de estresse, né, que aumentaria a mitofagia. No caso, mesmo usando aqui nos indivíduos, né, com os modelos de C. elegans para a doença de Alzheimer, né, que expressa essa proteína beta-amiloide 1,42,
mesmo no modelo, né, utilizando o paraquat, né, que estimula a mitofagia, mesmo nesse modelo, né, não ocorreu o aumento dos eventos relacionados à mitofagia, certo? Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram avaliação da memória nesses modelos da doença de Alzheimer em C. elegans. Então, eles fizeram esse teste de quimiotaxia do olfato aversivo. Eles colocavam o C. elegans num tubo, né, condicionavam eles num tubo com um álcool isoamil sem alimento. Então, os animais associavam aquele ambiente como se fosse aversivo. E depois de um tempo, eles eram colocados numa placa uma placa de um lado que continha o isoamil. Né? Então, a tendência desses animais, né, que associaram o álcool isoamil com o estímulo aversivo era se distanciar do álcool isoamil. Né? Então, eles verificaram isso. Então, aqueles animais, né, que tinham a memória preservada, a tendência era se distanciarem do álcool isoamil na placa. Né? E aqueles que não tinham a memória preservada iriam, né, se distribuir mais igualmente na placa. E o que eles observaram? Né? Que aqui o valor negativo dessa porcentagem de índice de quimiotaxia corresponde à memória relacionada. Então, eles viram, né, que nos indivíduos saudáveis, né, selvagens, essa memória era preservada, e nos indivíduos, naquele C. elegans, modelo da doença de Alzheimer, que tinham a placa beta-amiloide 1,42, eles não tinham essa memória preservada. E o que eles observaram? Quando eles utilizaram esses indutores da mitofagia, o que aconteceu? Reverteu o quadro. Tá vendo? Aqui ficou negativo. Então, mostrando que a indução da mitofagia foi capaz, né, de reverter a memória desses animais. Então, a memória desses animais foi comparada àqueles indivíduos, né, selvagens, quando utilizou esse indutor, né, esses indutores da mitofagia. Então, influenciou a memória desses animais. Aqui foi observado, né, também que aqueles utilizaram só a urolitina, né? Quando eles utilizaram a urolitina nesses animais, foi observada uma diminuição, né, na quantidade dessas placas beta-amiloides aqui. Então, mostrando a proteína beta-amiloide, mostrando que com a utilização da urolitina ocorreu uma diminuição, né, dessa proteína beta-amiloide. Então, eles agora queriam, né, investigar o papel protetor da mitofagia, né, contra a perda de memória e sua conservação entre as espécies. Então, eles já fizeram, né, experimento com cérebros humanos, com células, fizeram com C. elegans, e agora eles queriam ver, né, se ocorre essa preservação da memória, né, através da mitofagia entre as espécies. Então, eles fizeram, né, o experimento com esses indutores da mitofagia, a urolitina e a actinomicina, nos camundongos transgênicos APP-PS1. Então, eles trataram esses camundongos transgênicos durante 2 meses com esses 2 indutores da mitofagia e observaram. E o que eles fizeram? Eles viram, né, que, assim como em C. elegans, nos animais, né, nos camundongos APP-PS1, a gente vê aqui os eventos relacionados à mitofagia, foi observado, né, aqui nos animais, né, modelos só tratados com veículo, né, uma diminuição gritante aqui da mitofagia, e naqueles animais que foram tratados tanto com urolitina quanto na actinomicina, houve um aumento da mitofagia, né, então conseguiu aumentar a mitofagia aqui. Assim como também ocorreu com a porcentagem de mitocôndrias danificadas no hipocampo. Então, diminuiu a quantidade de mitocôndrias, né, danificadas no hipocampo com o tratamento com esses indutores da mitofagia. Né? Então, em congruência com os resultados com C. elegans, né, a análise da microscopia eletrônica, esses eventos foram verificados através da microscopia eletrônica, né, esses indutores da mitofagia, eles estimularam a mitofagia e promoveram a eliminação de mitocôndrias no hipocampo de camundongos, né, modelos da doença de Alzheimer. E
eles fizeram agora testes comportamentais, assim como eles fizeram com C. elegans e viram, né, que esses indutores da mitofagia foram capazes de melhorar a memória desses animais, eles fizeram com o camundongo PPPS1. Então, eles fizeram o labirinto aquático de Morris, né? Esse teste, né? Ele é um teste de aprendizado e memória, né? Então, esses animais, eles são condicionados a subirem numa plataforma, né? Eles são colocados na água e eles são ensinados a procurarem a plataforma. E aqui tem uma plataforma. Então, eles são treinados durante alguns dias e no dia do teste, essa plataforma é retirada. Então, aqueles animais que têm a memória preservada, eles tendem a ir diretamente para a plataforma. E aqueles animais, né, ou modelos da doença de Alzheimer, que tem algum déficit de aprendizagem, algum déficit cognitivo, a tendência é eles demorarem mais tempo para encontrarem a plataforma. E o que eles observaram? Né? Nesses animais aqui, né, tratados com veículo, né, tratados com os indutores da mitofagia, observou uma latência menor, né, para encontrar a plataforma. Conforme o passar dos dias, né, esses animais foram encontrando a plataforma mais rápido. Assim como, né, o tempo no quadrante, né, onde estava a plataforma escondida, a gente vê aqui que o tratamento com esses indutores da mitofagia foi capaz, né, de melhorar a memória desses animais, o aprendizado, porque eles ficaram mais tempo em relação aqui ao modelo da doença de Alzheimer só tratado com veículo, no quadrante onde estava a plataforma, mostrando que eles aprenderam onde estava a plataforma. E aqui a plataforma, o tempo que eles cruzaram a plataforma, né, a frequência com que eles cruzaram a plataforma também, né, esses animais tratados com os indutores da mitofagia, né, eles passaram mais, a frequência foi maior ali na plataforma, né, mostrando tanto quanto os dois, né, indutores da mitofagia, eles melhoraram o aprendizado e a retenção de memória, né, nesses camundongos, a PPPS1, com nenhuma diferença na velocidade de natação entre os grupos. Isso é muito importante. Então, esses animais, eles não tiveram nenhum déficit motor, mostrando, né, que a capacidade motora desses animais estava normal e que isso não influenciou no teste. Aqui, eles fizeram a quantidade, né, de proteínas beta-amiloide 1,42 nas solúveis, né, não teve diferença entre os grupos, né, só aqui em relação ao selvagem, né, e o modelo, mas o tratamento não alterou, mas as proteínas insolúveis teve uma diferença grande. Então, aqui teve diferença tanto para o tratamento com o A quanto o AC, né, quanto a urolitina, quanto a actinomicina, diminuiu, né, a quantidade dessas proteínas insolúveis. Assim como a proteína beta-amiloide 1,40 também teve o mesmo padrão, diminuiu a quantidade dessas proteínas insolúveis, né? E a porcentagem, o número de placas, né, por área de interesse também diminuiu com o tratamento com o A quanto a actinomicina, né? A urolitina A e a actinomicina diminuiu também essa quantidade de placas, né, existentes ali. Então, teve uma diminuição também. Essas placas insolúveis, né, e essa placa extracelular foram diminuídas, né? Então, aqui isso mostra que essas placas foram diminuídas com o tratamento com esses indutores da mitofagia. Aqui, eles fizeram, né, esse heatmap, né, para obter uma visão, né, de como a indução da mitofagia afeta a função neuronal, né, relacionada à doença de Alzheimer. Então, eles utilizaram essa análise transcriptômica de todo o genoma do tecido hipocampal, né, desses camundongos selvagens comparados com o modelo da doença de Alzheimer e viram, né, que o tratamento com a urolitina A, né, fez com que esses indivíduos, né, com que esses camundongos, né, a PPPS1, se aproximassem, né, do perfil transcriptômico dos animais, né, selvagens, né? Então, indicou que essa droga, né, indutora da mitofagia, que é a urolitina, restaurou o perfil transcriptômico desses camundongos, né? Então, mostrando que esse perfil transcriptômico se aproximou mais daqueles indivíduos saudáveis do que aqueles indivíduos com a doença de Alzheimer. Outra coisa que eles fizeram também, né, eles
fizeram, né, a avaliação desses Z-score, né, e viram que esses indivíduos, né, esses camundongos tratados com a urolitina, eles tinham um perfil, né, favorável de proteínas relacionadas, né, a mitocôndrias, né, a sinapse, mostrando aqui, né, que o tratamento com os indutores da mitofagia favoreciam, né, essas proteínas relacionadas, né, à sinapse, né, à transmissão sináptica, então mostrando o perfil desses animais. E o que eles fizeram? Também investigou se houve um aumento na remoção de placa, né, na indução farmacológica da mitofagia. Então, eles queriam ver, né, se houve um aumento da remoção dessa placa. Então, para isso, né, eles verificaram a micróglia, né? Então, a micróglia, eles sabem que é a principal célula imune, né, e fagocitária do sistema nervoso central, né? Ela tem um papel crucial na depuração dessas placas beta-amiloides extraneuronais, mas ela contribui para a neuroinflamação, né, que causa neurotoxicidade e progressão da doença de Alzheimer. E só lembrando, né, que essas micróglias, elas existem no estado ativado, né, e no estado inativado, tá? E elas produzem essas citocinas pró-inflamatórias em camundongos com a doença de Alzheimer. Então, o que eles observaram? Né? Então, eles avaliaram, né, com os indutores da mitofagia, se essa estimulação da mitofagia influenciava a atividade microglial, né? E se o aumento da atividade microglial poderia aumentar a remoção dessas placas beta-amiloides. Então, eles viram aqui no veículo, né? Então, aqui é o IBA1 que marca a micróglia. Então, eles viram, né, que tanto na utilização da urolitina quanto da quitilomicina, você tinha uma quantidade maior de micróglia aqui, né? Esse 6E10 marca a placa. Então, eles viram nesses animais, né, que o uso, né, da urolitina e da quitilomicina fazia com que tivesse uma quantidade maior de micróglia ao redor dessa placa. Né? Então, observou-se um aumento do envolvimento das placas beta-amiloide pela micróglia em resposta ao tratamento, né, com esses indutores da mitofagia. E a fagocitose, né, dessas placas requer uma grande quantidade de energia, né, que é derivada principalmente das mitocôndrias. Então, viu que nesses animais, né, tinha uma quantidade maior de mitofagia, né, quando utilizou esses indutores, e tinha uma quantidade menor de mitocôndria, né, danificada. Né? Então, esses resultados sugerem que a indução da mitofagia aumenta a eficiência da fagocitose, né, dessas placas pela micróglia, através, né, da homeostase, né, para fornecimento de energia para esse evento acontecer. Então, já que, né, ocorre uma quantidade maior de micróglia, então eles queriam ver se esses compostos indutores da mitofagia afetariam os níveis, né, de neuroinflamação nesses camundongos. Então, o que eles viram? Né? O contrário, que o tratamento com esses indutores da mitofagia, né, diminuíram, né, os níveis de interleucina 6 e de TNF-alfa, né, que são proteínas pró-inflamatórias, e também diminuiu, né, esses dois conseguiram diminuir, né, conseguiram aumentar a interleucina 10. Interessante que no trabalho cita, né, que descobriu-se recentemente que a interleucina 10, ela promove a mitofagia em macrófagos primários. Então, curiosamente, né, o tratamento com esses indutores da mitofagia aumentou os níveis de interleucina 10 nesse tecido hipocampal, né, em até 4 vezes, aqui mostra aqui na urolitina, né, aumentou até em 4 vezes esse nível de interleucina 10. Né, e recentemente descobriu-se que essa citocina anti-inflamatória promove mitofagia em macrófagos.
Então, eles fizeram culturas de micróglia isolada, para ter certeza, né? Então, eles isolaram a micróglia e fizeram cultura de micróglia isolada dos tecidos cerebrais de camundongo, né? Selvagem, EPPPS1, né? Com RNA interferente, né? E deletaram essa proteína PINK1, né? Da micróglia. Então, eles viram, quando eles deletaram essa proteína PINK1, o que aconteceu? Né, aumentou os níveis de TNF-alfa, né, e diminuiu aqui os, né, se bem que aqui não está mostrando significativamente, né, mas teve uma diminuição aqui dos níveis não significativos dos níveis de interleucina 10. Né, então, mostrando, né, que essa PINK1, né, é importante para que ocorra para que não ocorra, né, essa neuroinflamação. Aqui, né, eles viram que eles pegaram, né, essa proteína tal e viram também, né, que esses animais Shan, né, eles tinham uma quantidade menor, né, quando utilizaram a urotina A, né, nos camundongos, a PPPS1, né, tinha uma quantidade menor de proteína tal. Né? Então, mostrando aqui que o tratamento com a urotina A também foi capaz de diminuir a proteína tal. E quando deletaram a PINK1 e a ULK1, que são proteínas relacionadas à mitofagia, né, não ocorreu, né, essa diminuição da proteína tal. Né? Então, mostrando que a uroitina foi capaz de diminuir a quantidade de proteína beta-amiloide e também proteína tal. Né? Então, e que essa diminuição é dependente, né, dessas proteínas relacionadas à mitofagia, que é a PINK1 e a ULK1. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram modelos de C. elegans, né, e que expressavam essa proteína tal. E eles viram nesses modelos de C. elegans que expressavam essa proteína tal, tinha uma diminuição, né, da taxa de consumo de oxigênio, né, nesses animais que expressavam a proteína tal, esses C. elegans. E também, né, que os eventos relacionados à mitofagia, né, que mostrando a colocalização da proteína relacionada à mitocôndria e ao fagossomo, né, também, que tinha uma diminuição dessa colocalização, tá, dessas proteínas aqui, com esses C. elegans, né, que expressava essa proteína tal. Aqui mostra, né, o controle com paraquat, mesmo com paraquat, não estimulou a mitofagia, né, nesses animais. E o mesmo perfil que aconteceu, né, nos animais que expressava a proteína beta-amiloide, aconteceu com a proteína tal. Tá? Então, mostrando que esses animais tinham uma porcentagem de quimiotaxia menor, né, naquele teste da quimiotaxia, né, com álcool isoamil, e quando utilizou, né, os indutores, né, da mitofagia, esse índice de quimiotaxia melhorou. A gente vê aqui, né, que aqui está menos negativo e aqui ficou mais negativo, mostrando, né, que a memória desses nematóides, que apresentava a proteína tal, foi restaurada, né, por esses indutores da mitofagia, assim como ocorreu, né, com a proteína beta-amiloide, ocorreu com a proteína tal. E o que eles fizeram? Né? Eles pegaram agora, né, eles queriam ver como que iria ser no modelo de proteína tal, né, em camundongos. Eles testaram em C. elegans e fizeram em camundongos. Então, para testar em camundongos, eles fizeram o teste de reconhecimento do objeto e o labirinto em Y. E o que eles observaram? Eles trataram esses animais com essa uroitina por 1 mês, né, esses camundongos 3xTG, e avaliaram a memória. Né? Esse teste de reconhecimento do objeto, né, o animal é exposto primeiro a 2 objetos iguais, né, e depois de um tempo, um dos objetos é trocado. A tendência é os animais que têm a memória preservada explorarem mais o objeto novo. Né? E aqui no labirinto em Y é a alternação, avalia a memória espacial. Então, indivíduos que têm memória preservada, eles tendem a alternar mais entre esses braços. E o que eles observaram? Né? No teste de reconhecimento do objeto,
mostrando que o tratamento desses animais 3xTG, né, com a urolitina A, melhorou esse índice de discriminação, mostrando que os animais foram capazes de discriminar entre o objeto novo e o objeto antigo. E aqui também, né, o índice de alternância no labirinto em Y, mostrando que o tratamento com a urolitina A fez com que, né, esses animais alternassem mais, né, esse resultado se igualando aqui aos indivíduos selvagens, né, então mostrando, né, que a urolitina A foi capaz, né, de melhorar a memória espacial desses animais. Tá? Então, mostrando que foi capaz de restaurar a memória espacial desses animais. Também eles fizeram o tratamento desse 3xTG, né? Tanto o selvagem, né, foi tratado com veículo, o 3xTG foi tratado com veículo e com a urolitina A. E mostrando, né, que essa proteína tal, né, foi diminuída, tanto total quanto os sítios de fosforilação da proteína tal, né, alguns sítios de fosforilação com o tratamento com a urolitina A, ocorreu uma diminuição desse sítio de fosforilação da proteína tal. Então, o tratamento com a urolitina A diminuiu, né, a quantidade dessa proteína tal, né, nos camundongos 3xTG. Então, como conclusão, né, analisando amostras humanas, né, de neurônios derivados de células tronconeurais induzidas, camundongos, modelos da doença de Alzheimer de camundongos e C. elegans, eles viram, né, que a idade, fatores genéticos e não genéticos, né, fatores genéticos e não genéticos, faz com que ocorra, né, uma alteração nessa maquinaria da mitofagia, né, levando, né, a uma disfunção neuronal, consequentemente morte neuronal nos cérebros da doença de Alzheimer. E que, né, o tratamento com indutores da mitofagia, né, melhorou o clearance tanto das proteínas beta-amiloide quanto dos aglomerados, né, de proteína tal, né, melhorou a qualidade mitocondrial, né, porque restaurou a mitofagia, aumentou a fagocitose de proteínas beta-amiloide, né, levando, né, a saúde dos neurônios, os neurônios ficaram mais saudáveis, né, melhorando a qualidade aqui cerebral, aqui no caso dos indivíduos, né, com a doença de Alzheimer. Então, obrigada. Era isso. Rafaela, muito obrigado pela apresentação. Artigo sensacional esse que você escolheu. E o tema é muito relevante aqui para o laboratório, porque nós temos interesse tanto na doença de Alzheimer quanto na função das mitocôndrias, e esse trabalho, ele unifica essas duas coisas, né? E é um trabalho muito, muito relevante e ele é intrincado, né? Porque você tem experimentos com células, com modelos com C. elegans, você tem até resultados, né, de humanos, né, de tecidos pós-mortem. Então, muito interessante. O que você achou do artigo e por que você escolheu esse trabalho para a gente discutir hoje à noite? Eu gostei bastante do artigo, eu já estava lendo ele, já tinha um tempo, né? Porque por meu trabalho está associado à autofagia e eu tenho estudado um pouco sobre mitofagia também, porque eu acho que é muito importante para a doença de Alzheimer. E eu achei muito interessante trazer também pelo modelo em C. elegans também, que eu acho um modelo bem legal, a gente não tinha trazido aqui ainda no Journal, então achei interessante. Mas o trabalho eu achei bem, apesar de ter algumas críticas, né, em relação aos blots, principalmente porque ele não mostra contagem, nem na figura suplementar de alguns, ficam só aquelas figuras, e o que eles mostram, ele coloca no material suplementar. Então, eu achei que talvez tivesse que vir no artigo mesmo, não no material suplementar. Então, isso dificulta um pouquinho a leitura do artigo, mas mesmo assim, eu achei que as informações são bem relevantes, né? Então, eu acho que é um artigo muito bom, apesar de ter algumas críticas, né, em relação principalmente aos blots, que não mostra a densidade, né, a contagem direitinho, não tem o gráfico mostrando, que dificulta, mas o artigo é muito bom, achei ele bem completo, ele faz experimento com humano, com célula,
com C. elegans, né, e com camundongos, né, 2 modelos, o PPPS1 e o 3XTG. Então, eu gostei do artigo. É interessante pontuar isso, porque a primeira coisa é, um artigo, quando ele é publicado no grupo da Nature, né, nas publicações da Nature, ele normalmente ele tem aí uma série de critérios muito rigorosos, né, que você tem que cumprir para fazer essas publicações na revista. E a revista em si também tem uma série de limitações que você tem que trabalhar para você fazer a publicação ali. Então, ela tem uma limitação, por exemplo, em número de figuras. Então, você vai trabalhar nessas revistas painéis enormes, com 10, 15, 20 gráficos, porque você não pode ir subdividindo. Então, você vai ter painéis. Então, você já tem que trabalhar a sua ideia para publicar um artigo numa revista de impacto tão alto assim, né? Olha, eu vou trabalhar aqui uma ideia e eu vou testar isso com diferentes métodos para comprovar, né, que estejam relacionados, para comprovar que essa ideia, né, essa hipótese minha, ela é verdadeira ou ela é nula, né? Então, começa assim. Quando você começa a fazer trabalhos com esse nível de complexidade, não são todos os experimentos que você consegue colocar no artigo original. Então, grande parte dessas figuras acabam indo para o material suplementar. Muita coisa no material suplementar. Eu coloquei algumas figuras, mas infelizmente não deu para acrescentar todas, né, do material suplementar. E aí tem aquela questão, né? Como é que você vai escolher qual que vai ser mais relevante para eu mostrar, para eu poder contar, né, uma história, né? E aí algumas coisas acabam indo aí pro... Eu achei a narrativa do artigo também muito boa. Eu gostei de ler o artigo, foi um artigo gostoso. Ele é bem interessante porque ele começa assim... Narrativa boa. Eu tenho aqui a informação em humanos, né? E está alterado, agora vamos trabalhar para ver para onde que vai. Provavelmente não foi assim que ele fez, provavelmente ele fez todos os testes em C. elegans, animais e tal, e depois que ele estava com isso pronto é que ele vou agora buscar... Ele construiu uma narrativa boa no artigo, né? Primeiro você junta os dados, depois você escolhe aí para ver qual que vai ser a melhor forma de contá-la, né? Lógico, você já tem um delineamento antes, né? Mas não é bem assim, vou fazer em humanos e depois vou fazer nos animais. As informações elas vão se cruzando. Agora, com relação ao blot, a gente tem visto o seguinte, as revistas elas estão sendo muito criteriosas em relação às publicações com o Western blot. Então, é uma técnica que há muitos anos ela já tem sido utilizada, ela é muito aceita, no entanto, você tem problemas em relação à especificidade dos anticorpos, né? Os anticorpos nem sempre são muito específicos, né? Há um alvo em especial, e aí... se o operador que está fazendo o blot não tiver ali bem definido qual que é o tamanho da proteína que ele vai analisar, isso vai dar problemas, certo? Além disso, você tem uma questão de que a análise é feita com base em densitometria, então é muito importante que você tenha muitos, né, pelo menos aí uns 5, 6 indivíduos para que você consiga fazer essa imagem dar certo, né? E cada vez mais esses artigos publicados em grandes revistas estão pedindo uma validação do seu anticorpo, ou seja, que você consiga, antes de rodar um anticorpo com a sua amostra, você correr uma amostra só com aquela proteína isolada que você está estudando, para provar que o seu anticorpo de fato funciona. Então, acaba que se o cara não tem todas essas informações, ele pega essa informação e pode jogar ali como material complementar, e ele vai investir na parte proteômica, na parte no caso aqui, transcriptômica, né, para fazer isso. Mas o que eu acho é o seguinte, é uma ferramenta poderosa, só que tem que aprender a trabalhar com ela, e tem que trabalhar com ela bem. Não tem como você trabalhar com ela sem saber das cobranças que as revistas elas pedem, né? E se a gente for olhar esses trabalhos publicados na Nature, na Science, são trabalhos que o rigor é muito grande, né? Claro, quem está publicando a partir do NIH, de Harvard, de Yale, de Stanford, é outra coisa, né? Mas, ainda assim, é muito rigoroso. É muito rigoroso. E aí você tem que fazer os experimentos e comprovar com os experimentos, né? Bom, vou passar agora para o Gustavo. Gustavo, verme tem doença de Alzheimer? Essa é nova para mim. Eu não sabia nem que dava para mensurar a memória
com verme. É muito assim, assim, eu fiquei impressionado. Eu gostei do artigo muito completo, assim, eu acho que a narrativa também dele é muito boa. E como qualquer artigo da Nature ou da Science, você tem que provar em quantos modelos você tiver e puder fazer que a sua hipótese é o que você está propondo ou não, né? Então, assim, quatro tipos de modelo. Então, você tem em humanos, você tem em células, você tem em animais e você tem no verme. Então, assim, é muito interessante. Nos animais também eles buscaram fazer com machos e fêmeas, o que é que muitas revistas estão pedindo isso. Exatamente, né? Isso eu achei muito legal também, que eles colocam machos e fêmeas na revista, nos experimentos. Isso é um diferencial também. Muitas revistas estão vindo com isso na crítica, né? De que, você fez com animal, mas por que você fez só com macho e não com macho e fêmea, né? Só faltou, assim, na verdade nem faltou, né? Porque ele fez com animal transgênico e fez ainda com 2 linhagens. Então, assim, bastante completo o artigo. Eu acho que a ideia que ele trouxe de focar na mitofagia, ele conseguiu construir muito bem isso, e com os experimentos ele conseguiu demonstrar que ele estava no caminho certo. Algumas críticas quanto a alguns gráficos também, não só o do Blot, que eu achei que realmente faltou também, mas tem essa questão toda da quantidade de figuras e tal, que eu concordo. Mas também teve alguns gráficos que ele preferiu fazer naquele formato de barras e pontos para demonstrar o N de cada grupo. Teve um dos gráficos que isso atrapalhou bastante de ver onde que estava o nível da barra. Então ficou difícil porque assim, tudo bem, ele demonstrou que tem diferença, mas ficou difícil visualizar essa diferença com aquele tanto de ponto na frente. Mas quanto à formatação, acho que isso aí é de cada um, né, na hora de fazer o gráfico, mas eu acho que vale a pena você tentar colocar uma que não atrapalhe a leitura do seu dado. Mas, fora isso, eu acho que o artigo ele contou uma história de maneira bem completa e eu gostei bastante. Se você for olhar essa questão no gráfico, né, começando pelo final, quando você observa que tem tanta diferença assim, no formato dos gráficos, nas cores do gráfico, você já começa a observar que assim, diferentes pessoas foram fazendo esses experimentos, e aí você teve uma pessoa final que foi pegando esses dados e foi formatando, né? Lógico, do ponto de vista, o ideal seria que você conseguisse fazer um trabalho de arte com todos eles, né? Mas, às vezes, também acaba depondo contra você, porque se você errar um dado desse, né, acaba ficando bem complicado. Então, sim, você bate o olho no painel aqui e você vê que tem pelo menos 4 pesquisadores que fizeram isso daqui, simplesmente pela seleção de cores que eles fizeram para cada um dos gráficos, né? E realmente tem gráficos que não estão tão representativos assim, né? Então, você consegue ver os dados, mas, né, dificulta um pouco. Com relação aos modelos, eu acho interessante a questão do C. elegans, porque hoje em dia você consegue trabalhar... O C. elegans ele é muito utilizado em modelos para analisar lifespan, né? Seria a expectativa de vida, né? Você trabalha com autofagia e você vê aí alterações que vão modificar o metabolismo daquele animal e aumentar ou diminuir o tempo de vida dele, né? É interessante que você consegue induzir também ali, você tem modelos de Parkinson e Alzheimer, né? Que são usados nesses animais, e aí você começa a observar o comportamento dele. Então, o que é interessante nesse caso é que, além de você ter uma ferramenta que ela é simples, você consegue manipular geneticamente, você consegue visualizar muito facilmente e você consegue também estudar o comportamento dele, o que te ajuda, né, a entender vários processos bioquímicos. Lógico, é difícil você falar que um animal desse vai ter Alzheimer, sendo que o sistema nervoso dele é super simples, né? É muito, muito simples. Então, não é esse o objetivo. O objetivo, na realidade, nesse contexto, é você estudar realmente as questões bioquímicas e como é que aquelas proteínas que o verme tem, que são similares, né, ao do ser humano, ou que têm funções similares ao do nosso sistema nervoso central, como que elas vão se comportar, né? Lembrando aí que os vermes se separaram aí, durante o processo evolutivo, né? Então houve uma separação, né? A nossa linha evolutiva, né? Ela já está aí distante dos vermes há 600 milhões de anos, né? Então, tem bastante coisa que é diferente. E é por isso que você coloca nos modelos,
né, desses modelos transgênicos. O modelo transgênico a gente sabe, né, quando você coloca um monte de gene novo no animal, né, o animal desenvolve de uma maneira diferente, mas esses modelos a gente sabe que depois de um tempo, com esses genes humanos, né, o animal TXTG, ou então o APPPS1, o 5X-FAD é a mesma coisa, você tem genes que modificam o desenvolvimento do sistema nervoso central e depois acabam levando ele a um colapso mais rápido, né, que a gente entende aí como modelos, né, para a doença de Alzheimer. Por que eu achei interessante essa questão do macho e fêmea, e você destacou, Gustavo? Porque a gente trabalha às vezes mais com macho ou mais com fêmea porque a gente trabalha quando esses animais são jovens. E aí você tem um ímpeto sexual nesses animais, tanto por conta do macho quanto da fêmea, que podem alterar o comportamento deles. E aí fica um pouco mais difícil de você trabalhar. Agora, se você começa a trabalhar no contexto de envelhecimento, certo? Com animais mais velhos, animais envelhecidos, aí esses comportamentos não vão ter tantas flutuações. E aí a fêmea, nesse caso, também não vai ter um ciclo austral, né? Que vai atrapalhar tanto o seu comportamento. Aí você já começa a se, pô, legal, dá para colocar os dois juntos e a variabilidade que eu vou encontrar pode ser menor, né? Porque a gente sabe, a gente coloca 5 animais dentro de uma caixa, um destaque vira alfa e já começa a comportar diferente dos outros 4, não é verdade? Mas isso é muito interessante quando você analisa, porque, de fato, né, a maior parte da literatura que a gente tem é feita com animais machos, né? E, às vezes, quando você vai tentar colocar isso num contexto com o animal fêmea, você não vê o mesmo resultado. E isso, né, acaba depondo contra aí uma proposta terapêutica, né, que vai ser feita. Agora, eu achei muito interessante nesse trabalho, assim, eles investiram muito nesse trabalho, né, e aí quando eles foram fazer a análise da mitofagia, pegar o tecido dos animais APPPS1, eles optaram por fazer a parte de transcriptômica e não de proteômica. Certo? Eu achei isso muito interessante, porque, assim, a transcriptômica, tudo bem, eu tenho um padrão diferente de expressão de RNA mensageiro, mas essa expressão, principalmente no contexto patológico, não quer dizer que está virando uma proteína e que essa proteína está funcional. E o último artigo que a Rafa trouxe, ela trouxe um trabalho falando sobre proteômica na mitocôndria. Não foi, Rafaela? Oi? Eu não estou te ouvindo. Mitocondriômico, né? Foi alguma coisa. Foi isso mesmo, foi mesmo. Uhum. Então, assim, seria muito mais legal ver isso, né? Lógico, você pode ter abordagens proteômicas distintas. Você pode fazer uma análise proteômica geral do tecido, você pode separar, isolar só a mitocôndria e estudar, você pode trabalhar com o que eles chamam de fosfoproteômica, né? Que é só estudar as proteínas que foram reguladas, né, que foram ativadas, mas num trabalho tão sofisticado, né, valeria a pena você avançar nessas vias, né? Mas já é muito legal, porque ele mostra que várias vias que estão alteradas, né? E com base nisso daqui você também pode começar a investigar, né? Principalmente quando eles disponibilizam esses dados. Se esses dados estiverem disponíveis, né, a gente pode pegar os dados de transcriptômica que eles geraram e começar a debruçar para ver, né, de fato... Bom, na realidade para ver, ter outra visão dos dados, né? Porque quando você vai pegar um set de dados completos, você pode destacar um alvo ou outro alvo e refazer a análise, né, e estudar para o que você quer, né? Então, isso eu achei muito bom. Agora... Uma coisa que eu acho que nós deveríamos tentar trazer... Bom, eu sempre quis trabalhar com C. elegans, né? Eu acho muito legal esse modelo. Não é um modelo caro de você investir, na realidade, até um modelo barato. A questão é que o C. elegans é barato, mas o microscópio para analisar o C. elegans, né? Esse é caro.
Né? E aí você vai ter que também gerar, o problema do C. elegans não é nem o modelo também. Depois que o C. elegans está funcionando, você tem que ter anticorpos especiais para o C. elegans, você vai ter que ter materiais especiais para o C. elegans, aí você acaba tendo uma questão de especialização. Mas o que eu acho que é bem interessante, Gustavo, e aí você que está na UFMG, talvez a gente possa pensar sobre isso, é sobre esse modelo que eles fizeram com o Ipsicels. Porque o modelo com o Ipsicel, ele é interessante porque eu pego uma célula, certo? Totipotente, humana, que pode ser de um adipócito, tem gente que consegue fazer indução até com fibroblasto, mas aí você pega uma célula de um humano, e aí você pega essa célula e induz, né, essa célula a se diferenciar num neurônio, certo? E aí depois você usa essa célula, que agora é um neurônio, né, como modelo para você, por exemplo, trabalhar a doença de Alzheimer. Então, assim, não é muito difícil o processo. Ele só é muito demorado. Às vezes demora 10, 15 dias para você conseguir sair de um ponto para o outro. É caro também, mas é muito interessante. Porque aí você tem, né, de fato, um modelo que vem de humano, né? E se você comparar o modelo de Ipsicel com o modelo de animal transgênico, que demora um ano para você ter animal, né? É muito mais rápido, é 2 semanas para um ano, né? Então tem essa diferença. Uma bem coisa relevante. o que eu acho, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é o seguinte: vocês podem observar que mesmo quando você vai trabalhar com uma análise que ela é em si fenomenológica, tá? Você vai estudar 2 fenômenos, tentar correlacionar os dois, a mitofagia com a doença de Alzheimer. Você mesmo não trabalhando alguns alvos muito específicos, né? Trabalhando somente fenômenos, você consegue fazer sim um trabalho de impacto, um trabalho interessante, né? Mas você vai ter que lançar mão de uma série de ferramentas para você conseguir fazer essas comprovações e também vai ter que investir muito tempo, né, e muito recurso para você trabalhar esses mesmos fenômenos a partir de diferentes modelos, a partir de diferentes pontos de vista, certo? E trabalhar diferentes proteínas nessa via. Aqui tudo que ele colocou já está descrito para autofagia e para mitofagia. A questão é como é que você constrói essa história, tudo bem? Então, peço que vocês continuem lendo artigos mais sofisticados, que vocês continuem buscando artigos que são de fato mais difíceis, mas para vocês conseguirem entender como é que é feita essa ciência, né, de maior impacto, tudo bem? Então, pessoal, vamos fechar por aqui. Agradeço a todos. A gente se encontra, então, semana que vem. Até logo.